Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Mais uma aula de ciência e hoje a gente vai falar sobre artrópodes, mais precisamente sobre o grupo dos insetos, certo? Bom, os artrópodes trata-se do grupo animal com maior número de espécies conhecidas. São mais de 1 milhão até o momento. Artrópodes são animais que possuem um exoesqueleto feito de uma substância chamada quitina. Ao mesmo tempo que esse esqueleto serve de proteção e sustentação, as articulações permitem que as pernas executem movimentos como o de andar. Bom, então os artrópodes são esses animais que vão apresentar aí esse exoesqueleto. A gente e a maioria, todos os animais vertebrados e os equinodermas, que é um grupo que a gente vai conhecer em outra aula, a gente apresenta endoesqueleto, certo? Ou seja, um esqueleto interno. No caso dos artrópodes, não. Eles apresentam um exoesqueleto, um esqueleto externo, certo? E já apresenta também pernas articuladas, que aí facilitam o ato de se locomover, certo, pessoal? Então, esse exoesqueleto, ele serve de proteção para o animal. Porém, ele não permite que o animal ele cresça, certo? Para o animal crescer, ele tem que trocar esse exoesqueleto periodicamente. Então, o animal ele só cresce quando ele vai trocar o exoesqueleto de tempos em tempos, certo? E esse processo de troca de exoesqueleto é chamado de muda ou equidise. Então, os artrópodes, eles só não têm crescimento contínuo, só crescem de tempos em tempos quando troca o exoesqueleto, e essa troca é chamada de muda ou equidise. Os artrópodes mais conhecidos são os aracnídeos, os insetos e os crustáceos, certo? Agora vamos falar de algumas adaptações dos insetos ao ambiente terrestre, certo? Eles são em geral terrestres e tiveram algumas adaptações a esse ambiente, como a capacidade de voar, certo? Que permite explorar diversos ambientes, os ares, as matas, certo? A terra, e facilita a captura de alimento, também a dispersão desses animais, certo? Esse voo. Ele possibilita ele se dispersar para lugares distantes e possibilita conseguir alimento com mais efetividade, certo? A epiderme é impermeável, como eu já falei para vocês, tem o exoesqueleto, e isso é muito vantajoso para um animal que vive no ambiente terrestre, sobretudo os animais que vivem no deserto. Essa epiderme impermeável ela evita que o animal perca água por transpiração, certo? Então, num ambiente como o deserto, que é muito seco, isso oferece uma grande vantagem ao animal. O tipo de excreção, os insetos eles excretam ácido úrico, certo? Que não necessita de muita água para ser excretado. As excretas saem junto com as fezes. E o tipo de ovo coberto por casca, que ele pode deixar no ambiente sem esse ovo correr o risco de sofrer dessecação, certo? E o feto está protegido dentro da casca. Então, vocês lembram dos anelídeos, certo? Que era formado por uma repetição de anéis, todos iguais. Nos insetos, nos artrópodes, de modo geral, esses anéis eles se fundiram, formando regiões distintas chamadas de tagmas, certo? No caso dos insetos, eles apresentam 3 tagmas, formados pela fusão de certos anéis. Apresenta a cabeça, o tórax e o abdômen. Na cabeça estão a boca, 2 olhos compostos, 3 ocelos e um par de antenas sensoriais, como a gente pode ver aqui na imagem, na parte destacada de verde. Então, é um tagma que apresenta aí esses órgãos. No tórax, ele apresenta 3 pares de pernas, certo? São conhecidos como hexápodes. E 2 pares de asas, certo? Na maioria dos insetos. Tem insetos que só apresentam um par de asas, como as moscas e os mosquitos, e tem insetos que não apresentam asas, como as traças. Então, o tórax, essa parte é destacada de verde mais clarinho, certo?
E nós vamos ter o abdômen, no qual estão a maior parte dos órgãos internos. Então nós vamos ter o corpo dos insetos dividido aí nesses 3 tagmas: cabeça, tórax e abdômen, cada um com seus órgãos específicos, certo? O tubo digestório dos insetos ele é completo, apresentando secos gástricos que produzem certas enzimas que auxiliam na digestão dos alimentos. Apresentam vários tipos de aparelhos bucais, certo? Sugador, mastigador, lambedor, picador e picador-sugador, certo? A respiração é feita através de traqueias, que são tubos que levam o oxigênio diretamente para as células, sem passar pela corrente sanguínea, e traz o gás carbônico de volta. Então nós temos uma respiração aí que os gases não passam pela corrente sanguínea, certo? O sistema circulatório é aberto, ou seja, o sangue circula dentro dos vasos sanguíneos, mas também circula dentro de lacunas do corpo. O sistema excretor é formado por tubos de Malpighi, que retira as excretas do corpo do animal e lança para dentro do intestino. O sistema nervoso é ventral, com órgãos dos sentidos bem desenvolvidos, como a gente viu, certo? Com olhos, certo? A reprodução é sexuada, com sexo separado. O desenvolvimento é direto, pode ser direto ou indireto. No caso de ser indireta, ele pode ser holometábulo ou hemimetábulo. No caso de ser holometábulo, o animal vai apresentar metamorfose completa, com larva, pupa e adulto, certo? Adulto ou imago. E ocorre no caso das borboletas. Aí eu coloquei essa imagem aqui de uma borboleta, certo? Ela coloca o ovo, do ovo sai a larva, que no caso da borboleta é a lagarta. Ela vai para um casulo, que é seu estágio de pupa, e quando sai do casulo já está transformado no adulto, certo? No caso do desenvolvimento hemimetábulo, a metamorfose ela é incompleta. O animal que sai do ovo é pouco diferente do adulto e é chamado de ninfa. É um filhote normalmente sem asas, certo? E ocorre no caso dos gafanhotos. Aqui eu trouxe a imagem do barbeiro para vocês, certo? Mostrando esse desenvolvimento incompleto. O desenvolvimento hemimetábulo, certo? E existem também insetos que não apresentam metamorfose, certo? Que nesse caso vai ser ametábulos. É porque nesse slide aqui desconfigurou, eu não sei porquê, e desapareceu o nome. Mas é ametábulos e ocorre nas traças, certo? Então, o animal que sai do ovo já é igual ao adulto. Então, um desenvolvimento ametábulo. Aí aqui eu coloquei algumas instruções para vocês seguirem, certo? O código da turma, as sugestões, as páginas do livro, certo? Vocês podem dar uma pausa no slide e ver, ok? Bem direitinho. E um pequeno exercíciozinho que eu tirei do livro mesmo, certo? Com 6 questõezinhas, muito simples também, certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Como sempre, eu espero contribuir para o conhecimento de vocês. Tchau e até a próxima.